Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 17/11, sexta-feira. Sextou. Insensato destino. Bom dia, Lima. Tudo bem? Carolina. Bom dia. Bom dia, Ana Karenina. Insensato destino. Bom dia, Isis. Sambinha, hoje é sexta-feira, né? Acho muito legal, samba de raiz. Isis, como é que tu tá? Melhora um pouco? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia, Ana Tereza. Adoro esse sambinha. Tem esse outro aqui deles, ó, que é tradicional. Essa vocês conhecem também. Conselho. Essa música é do Almir Neto. Bacana, né? Melhorou um pouco, Isis. Que bom. Essa música é muito legal. Tem muita história com essa música aí. Se lamentar. É isso aí. Eu adoro um samba. Nossa, eu fico louco. Eu esqueço da vida. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana Paula. Se eu tô numa roda de samba, você pode esquecer de mim. Carolina sabe como é que funciona. Eu esqueço de comer, esqueço que é dia, que é noite. Bom dia, Williams. Eu esqueço completamente. Se eu tô numa roda de samba, perdeu, parceiro. Perdeu completamente. Agora começa essa época de final de ano, né? Dá mais vontade ainda. Bora lá, então. Então, hoje é sexta-feira. Não tem notícias da paróquia. A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra. Elizabeth Nanguel. Williams está chamando a Eliana. Hi. Grazi, bom dia. Então vamos lá. Nós paramos ontem aqui, Além das Aparências, página 59, para quem está seguindo. Já sabem, né? De vez em quando eu dou uma tossidinha. Vai pegar no tranco. Mas já tá bem melhor. Tá quase bom. Então ontem eu li essa frase do Dzigar contra o Rinpoche. Não deixe que a aparência das coisas ofusque a natureza delas. Bom dia, Pati. Quando você começa a examinar suas crenças mais básicas, pode se surpreender com quão profundamente você se entrega às aparências. O quanto você geralmente não as questiona ou sequer considera a ideia de observar como elas a capturam com a aparente realidade de suas histórias. Bom dia, Natalina. Bom dia, Deni. Meu professor, Dzigar contra o Rinpoche, descreve isso como a confusão da aparência das coisas ofuscando a natureza delas. Em outros termos, assim, para aquelas pessoas que hoje vão sair porque é sexta-feira. Prestem atenção, tem gente que já está rindo, né? Aí tu vai para aquele barzinho, final de tarde, fazer um happy hour, né? Aquela coisa toda. E daí aparece aquele gatinho, aquela gatinha, aquele gatinha, né? Aí tu dá aquela olhada, fica fascinado. Daí bate aquela, né? Aquela fissura. É o elemento fogo. O elemento fogo, ele se pronuncia. Aí tá tudo ali. Elemento fogo, elemento ar, o movimento do elemento água, bom dia, Grácia. Todos os elementos estão com o lung e a flor da pele. Com a energia dele. O que a gente está olhando nesse momento? A aparência das coisas. Bom dia, Belly Rock. Mas não está olhando a natureza dela. Aí que vem o problema. Aí o que acontece? Aí tu chega, ou a pessoa chega.
Aí a relação que acontece não é uma relação das naturezas se encontrando, é uma relação das aparências. Aí a pessoa decide investir. O que acontece daí? Vai mais adiante, no próximo dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Aí vê que a aparência das coisas se revela, a natureza dela se revela e a aparência se desfaz. Aí dá um baita problema. Bom dia, Carol. Então é isso, é natural isso, né? Nós nos relacionamos, todo mundo sabe isso, mas todo mundo cai nessa. A meditação faz com que tu veja a mente criando essa aparência. Aí tu diz, é uma aparência. Mesmo assim tu vai, né? Porque é bom. Bom dia, Stanley. Então é isso aí. Quando sentimos raiva, por exemplo, um falso sentimento de certeza surge a respeito do objeto que consideramos como uma ameaça ou como a causa de nossa agressividade. Bom dia, mãe, tudo bem? Hoje eu vi a senhora entrar. Às vezes eu não vejo. Tudo bem aí? Como é que tá? Tá deitadinha ainda? Vamos pro mundo? A raiva tem sua lógica própria. A pessoa com quem você divide a casa, deixa suas roupas no chão. Ela não se importa. Não vê que eu moro aqui também. Uma sensação desconfortável surge das profundezas de seu ser. Seus motores começam a esquentar, como quando você acidentalmente pisa no acelerador enquanto o carro ainda está estacionado. A partida é lenta, mas começa a ganhar velocidade e momentum. Cenas confirmando a negligência de sua companheira de casa aparecem diante de seus olhos. Padrões de comportamento entram em foco, pratos sujos na pia, farelos no balcão, aquela coisa mofada na geladeira. Ela achava que eu iria limpar isso, porque toda a responsabilidade sempre cai sobre mim. Então ela está criando um cenário aqui para a gente entender, né? A trama fica mais densa, ganha momentum. As coisas estão se movendo rapidamente. Você percebe que está corando e tem de tirar a jaqueta. Tudo começa a fazer sentido. A história começa a se solidificar. Como você pode não notar o que tem sido tão óbvio? Então veja, a gente começa a se relacionar com a circunstância. Você esteve cega a toda essa dinâmica. A energia deste novo paradigma emergente ganha foco. Você agora está cavalgando intensamente na claridade de sua lógica. E embora possa dizer que a situação não lhe agrada, estar certa traz uma sensação revigorante, de estar viva até. Você percebe um senso de propósito e de certeza renovados em sua vida. Nesse momento do jogo, uma vez que em todas as provas de que precisa para o caso, você provavelmente não questionará a natureza de sua agitação ou como vê a pessoa com quem divide a casa. Por que faria isso? Então, naquele momento da raiva, a gente não percebe mais aquela pessoa, a gente percebe somente a situação. Todo mundo já passou por isso. O momento do amor também, o momento da paixão. Investigar a situação mais a fundo significa desconsiderar padrões de comportamento que você vê com seus próprios olhos. Iria atrair a confiança que você tem em seu próprio discernimento. Nunca. A evidência direta está bem diante de você. As roupas dela estão incontestavelmente espalhadas pelo chão. Esta é a gota d'água que faltava para você colocar em marcha seu plano. Ela tem 1 mês para encontrar outro lugar para morar. Então ela criou um cenário, né? Mas espere. Por que você, antes de enviar aquele e-mail raivoso ou deixar um bilhete desaforado, não para aqui por um momento e se faz uma pergunta? Eu me sinto completamente confortável com a direção que isso está tomando? Se sua resposta for não, vamos rebobinar um pouco e rastrear como tudo isso ganhou essa dimensão. Então a melhor coisa é sempre a gente manter a calma, né? Isso aí todo mundo sabe também, mas poucos conseguem fazer. A gente sempre manda aquele e-mail, aquela mensagem, né? Então o ideal é a gente respirar, né? Antes de você se dar conta de verdade a respeito de sua amiga, antes que aquela faísca inicial que chamamos de pensamento tomar conta de você,
O que você estava fazendo? Talvez estivesse se preparando para sair e talvez você estivesse se sentindo super bem. Então, quando estava prestes a pegar os sapatos, você quase tropeçou nas roupas dela. Você poderia ter feito qualquer coisa. Era um momento de potencial ilimitado. Mas, em vez disso, tornou-se um momento de confusão. Você perdeu o panorama geral e seus pensamentos dispararam junto com aquela roupa suja, proliferando um universo hiperbólico, em constante expansão e completamente desabrochado. Quem já passou por esses momentos de raiva e levanta a mão? Momentos que chutou o balde, assim. Fortalecido por fortes emoções e uma história bem montada. Mas ela não parece tão bem montada agora. O problema é que a gente olha depois, né? E vê que é uma baita bobagem. De fato, quando você reflete sobre o que passou, a história parece inconsistente. Bom dia, Conceição. Arbitrária e, francamente, terrivelmente distorcida. A Grazi levanta a mão. Eu também. Muitas vezes. Isso que soou como uma nova realidade para você foi apenas um salto quântico enquanto se preparava para dar um passeio. Você começa a introduzir um pouco de dúvida no que diz respeito à veracidade de sua história. No fim das contas, talvez não seja o caso de enviar aquele e-mail desaforado. Ainda profundamente imerso em seus pensamentos, você entra na cozinha. Para sua surpresa, lá está ela, a pessoa com quem você divide a casa. Inocentemente segurando uma xícara de café que acabou de fazer. Para você. Bom dia, a Natalina também levantou a mão. Ela não tem ideia. O Stanley disse que já puxou o pino da granada algumas vezes. Boa. Ela não tem ideia de por onde você andou. Então a pessoa com quem ela estava ali, louca para brigar, estava lá esperando ela na cozinha com uma xícara de café na mão. Tipo, né? E a pessoa lá enlouquecida. De alguma maneira, ela parece ter qualquer objetivo oculto de arruinar sua vida. Talvez ela não seja uma pessoa tão horrível, afinal. Graças a esse gesto simples e gentil de segurar a xícara, né, o poder do argumento anterior instantaneamente se deteriora. Você lembra que ela é de fato sua melhor amiga. Isso tudo parece excelente, mas talvez você ainda tenha um assunto pendente. Ela não apanhou as roupas. O que você faz agora? Apenas apanha as roupas você mesma? Antes, quando ela era a vilã de seu drama, a solução era fácil. Você tinha de proteger seu território. Mas agora, que ela é sua melhor amiga de novo, porque ela entregou a xícara de café, seria errado falar desse assunto? Essa ambiguidade desloca para fora do jogo. E você começa a duvidar de suas percepções, de seu discernimento completamente. Ah, não, eu diria, e aquelas roupas jogadas lá? Vai deixar lá para a vida toda? Pode me dar o café que quiser. Não, tia, e essas roupas aí? Você pode interpretar essa falta de exatidão como uma perda de direção. Mas seria melhor tentar resolver o problema a partir daquele estado de certeza inabalável. Quando você tinha uma falsa sensação de confiança a respeito da situação, bom dia, Marina. Talvez essa nova incerteza aproxime você da verdadeira natureza de sua amiga. Você não pode dizer que ela está totalmente certa e ainda assim não pode dizer que está errada. Sim, você pode identificar padrões de comportamento que precisa abordar, mas muitas causas e condições parecem ditar o fluxo da situação, como aquela xícara de café. As coisas seguem mudando e seus pensamentos e percepções mudam junto com elas, forçando você a incluir percepções discrepantes naquilo que anteriormente considerou como uma coisa certa. É algo que a gente tem que cuidar, as guerras que a gente quer enfrentar, né? O filósofo e erudito budista Herbert Gunther tinha um termo para a natureza incognoscível das coisas e a mente que a percebe.
Ele as chamava de dimensionalidade aberta. Se você coloca a sua atenção nisso, pode ficar surpresa com a capacidade que sua consciência tem de acolher sem conflito muitas ideias e impressões aparentemente contraditórias. Tem muita coisa aí, né, envolvida nisso, né? Tem muita essa nossa capacidade de controle sobre as coisas, tem a ideia de deixa pra lá, será que isso é importante? Tem um monte de coisa que dá pra gente aprender. Agora, se a pessoa é controladora, aí ela não vai perceber isso, ela vai querer que as coisas estejam sempre de acordo com o seu pensamento. Aí não funciona. Porque basta aquela pessoa sair e ela faz aquilo de novo. Não muda nada. Você pode encontrar a dimensionalidade aberta, por exemplo, quando subitamente se dá conta do quão ridícula é a preocupação que tem consigo mesma e cai na risada. Aquilo que eu falo sempre, não se leve então a sério. Não precisa se levar tão a sério. Ou quando você vê a ironia de uma situação de sofrimento, e isso lhe faz lembrar que a vida é muitas coisas. Sorrir traz leveza. Tem o livro do Veleda, Não Acredito em um Deus que não saiba dançar, é sobre sufismo. Sérgio Veleda, não sei se vocês já leram. Não acredito em um Deus que não saiba dançar. Então, as coisas que são muito duras, muito ortodoxas, muito presas, muito, né, umas linhas muito conservadoras, né, elas quebram. Sorrir traz leveza e perspectiva para os mais dolorosos aspectos do humano, como o racismo, a pobreza e a morte. A dimensionalidade aberta revela-se naqueles momentos em que não temos certeza se devemos sorrir ou chorar. A noção de dimensionalidade aberta desafia a suposição que muitos de nós temos de que a abertura se caracteriza por ser vaga, sem direção e impraticável. Mas é assim mesmo que você experiencia. Quando você afrouxa as cordas de seu rígido senso de justiça, a mente se torna ágil, adquire perspectiva e demonstra uma acuidade que encontra maneiras criativas e inteligentes de responder à vida. Então quem tem a mente muito rígida aí, quem sabe se experimenta ser um pouco mais flexível. Vai ver que a vida muda muito. Ah, não, mas eu penso assim. Pô, eu penso assim, mas é só tu que pensa assim. Mas isso é o certo, certo? Né? Vamos ver como é que funciona isso. Mais importante ainda, sua habilidade em ver a dimensionalidade aberta das coisas lhe provê a base necessária para responder em vez de reagir. Eu sempre lembro de uma fala, né? Eu já comentei isso. Estava num retiro e alguém fez uma pergunta para o Lama Padma que parecia completamente inconsistente, assim. Uma visão muito... Era obviamente inconsistente, assim, do meu ponto de vista. Mas o Lama é muito perspicaz, né? E ele diz, que interessante, existe essa maneira de pensar também? Achei muito legal aquilo. E ele respondeu do lugar onde ele estava. Ele não julgou, não disse que estava errado nem certo. E ele respondeu com a forma, eu vejo assim, tu vê assim. Então ele não vai dizer que a pessoa está errada. O mestre nunca vai dizer isso, né? Ele vai dizer, é interessante tu pensar assim. Eu penso assim, daí tu acaba vendo aquela maneira de pensar e quem sabe a pessoa mesmo começa a tomar aquele lugar de pensamento. É uma educação muito passiva, né? Uma educação que respeita o lugar onde o outro está. O Buda, aí é o Buda passivo, né? Pacificador. Novamente, se a pessoa... bom dia, Miriam. Se aquilo que a pessoa estava pensando pudesse prejudicá-la, certamente tu usaria o Buda irado, que é retirar a pessoa da confusão. Aí precisa que haja um corte. Mas naquele momento era só uma fala um pouco confusa. Quantos de nós conseguem praticar isso? A gente tem um ponto de vista, a outra pessoa diz alguma coisa, não, tu tá errado. É assim, não é assim que a gente age? Bom dia, Aline.
Mais importante ainda, sua habilidade em ver a dimensionalidade aberta das coisas lhe provê a base necessária para responder em vez de reagir. Retira você da delusão e a leva em direção a ver as coisas como uma ilusão. E dessa forma você pode perceber o mundo com precisão. O que significa que você não precisa fazer toda aquela bagunça. Agora, que a delusão que circundava sua amiga se acalmou, você pode começar a ver como esses problemas que acontecem e presenteiam com o aspecto criativo de estar viva. Talvez agora, que seus impulsos não estão mais dirigindo o espetáculo, você consiga ver novas rotas de navegação para essa situação. Sua amiga lhe entrega aquela xícara de café. É isso. É sempre novas formas de olhar, né? Capítulo 2, investigando as coisas. Vamos fazer uma prática, daí a gente começa segunda-feira esse capítulo 2, que minha voz já está indo. Espero estar com a voz retomada na segunda. Embora hoje eu tenha reuniões, mas vamos ver. Aí eu tenho que falar de novo. Então comecem com uma intenção de aproveitar o máximo possível esse momento que vocês se propuseram a estar aqui. Comecem com o habitual, colocando o corpo numa postura ideal e íntegra, de atenção. Estando sentados, elevem o pescoço, as costas completamente eretas. E comecem com uma intenção. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo sincero de ouvir o Dharma ou de praticar a meditação? É uma resposta que somente você precisa saber, ninguém mais. Por que eu estou aqui? O que me faz acordar toda manhã, sintonizar e ouvir e praticar? Qual a minha motivação? Por que eu faço isso? E agora que há a intenção e a motivação corretas, sinceras, vá levando a sua atenção na região do abdômen, observando esse fluxo do abdômen, quando o ar entra e quando o ar sai, sem precisar mudar a respiração. Apenas observe quando o ar entra, ele se projeta. Quando o ar sai, ele se contrai. Observe por alguns instantes.
Você está aprendendo a criar foco para a sua mente. Se a sua mente desviou, volte a observar o abdômen se projetando quando o ar entra, contraindo quando o ar sai. Se surgir um pensamento ou qualquer outra coisa, volte a observar. Veja se consegue fazer isso por 3 fluxos contínuos. A mente deve ter dispersado, volte a observar. É a sua mente aprendendo a criar um foco. Um foco. Se você está achando difícil, lembre de sua intenção e motivação. Por que você está aqui? Para atingir esses benefícios, é preciso que haja algum esforço de concentração. E agora, nesses minutos finais da nossa prática, coloque uma nova intenção para o dia ou para este final de semana. O que eu posso fazer hoje ou neste final de semana que eu possa melhorar a mim mesma, a mim mesmo? Pequenas coisas. Ou o ambiente à minha volta. Arrumar talvez aquele quarto, aquele closet, aquele banheiro, em que eu vá me sentir bem. Melhorar um hábito, um padrão que eu tenho. Alimentar, ou qualquer outro. Mas algo pequeno. Comece com uma intenção pequena. Vou arrumar a minha mesa de trabalho. Uma intenção que vá além do pensamento. Quando estiveres fazendo essa atividade, procure a fazer com total atenção. Deixe seu celular ou qualquer outra coisa de lado e se entregue completamente fazendo aquilo naquele exato momento. O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem, que possa melhorar a minha vida e a das pessoas à minha volta? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, boa sexta, bom final de semana, aproveitem, curtam bastante. Hoje é sexta. Meu conselho é para te ver feliz. Tem que lutar e não se abater. Se entregar a quem te merecer. É sensacional, hein? É muito lindo. O meu conselho é para te ver feliz. Boa sexta para vocês.